Vamos falar aqui sobre o acervo da doutora Ana Maria Primavesi, que está agora sob a tutela da Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho, bora! Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho da Unicamp, pioneira da agroecologia no Brasil, a engenheira agrônoma e professora Ana Maria Primavesi, infelizmente faleceu em janeiro de 2020, meses antes de completar 100 anos de vida. E a gente vai falar sobre essa boa notícia com a Vanilde Esquerdo, ela que é professora doutora da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, e com a Virgínia Mendonça Knaben, geógrafa, biógrafa de Ana Maria Primavesi e uma das curadoras do acervo dela, que está sendo disponibilizado na BORA, Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho da Unicamp. Sejam bem-vindas, Vanilde e Virgínia. Bom dia. Bom dia, Malu. Bom dia. E vamos dar aqui, eu estou vendo, tem um gatinho aí também participando aqui, para quem está no rádio não está sabendo, mas a nossa querida Virgínia está com um gatinho aí. Quem que é esse gato? Essa aqui é um dos 9 gatos que eu tenho aqui. Que graça. Eu pego bicho abandonado da rua, sou uma tristeza. Que bom, essa é uma boa notícia, né? Maravilha, é uma gatinha preta, né? Que a Virgínia tá, para quem não está no rádio, né? Tá acompanhando, ela tá acariciando o gatinho. Mas vamos lá, gente, vamos começar aqui pela Vanilde, viu, Virgínia, né? Já que agora todo o acervo da Ana Maria Primavesi está na Unicamp, nessa biblioteca, e eu queria falar com a Vanilde sobre a importância, né, desse acervo estar na Unicamp. Ana Maria Primavesi, que é a primeira pesquisadora mulher a receber esse espaço nessa biblioteca, né? O que representa aí para a Unicamp e para a sociedade em geral ter esse legado dessa agrônoma que foi o contraponto, né, à chamada Revolução Verde, aí que infelizmente trouxe aí os agrotóxicos, os fertilizantes, sementes transgênicas para o mundo. Ela foi a pioneira nessa luta e, inclusive, ela era criticada na época, não é isso, Vanilde? É isso mesmo, Malu. Bom dia a todos e todas. Bom, para a Unicamp, o que eu sempre venho falando é que é uma honra a gente ter sido a universidade escolhida para ser a guardiã deste acervo, né? Então, é uma honra e uma responsabilidade enorme para a gente. Então, significa muito essa importância que nos foi dado, né? Então, a Unicamp, enquanto guardiã deste acervo, ele vai possibilitar à academia se debruçar sobre a obra dessa grande pioneira da agricultura orgânica e da agroecologia. Mas é importante dizer que o acesso ao acervo, ele não vai ser somente para os acadêmicos, para os pesquisadores da área da agroecologia, da agronomia, mas também vai ser um acesso para todas as pessoas que são interessadas nas questões ligadas à vida do solo, as questões ligadas à agroecologia. Então, a presença desse acervo na Unicamp vai se tornar relevante também por conta do seu reconhecimento nacional e internacional, diante do fato que a doutora Ana é a primeira mulher a ocupar o lugar na BORA. Então, mais uma vez, a professora Ana Primavesi, ela é pioneira e ela segue abrindo espaço para outras mulheres também. Então, é uma importância muito grande ter todo esse acervo aqui, que passou por um processo de limpeza, de inspeção, né? O pessoal da BORA é muito, muito competente, todas as meninas não estão medindo esforços para que a gente possa fazer a inauguração desse acervo. Exato. Vocês receberam 80 caixas, é isso? E quando que a pessoa pode entrar ali e também fazer essa pesquisa? A gente vai falar também da forma virtual, mas exatamente no espaço físico. No espaço físico, a gente está nesse processo de organização da exposição. Nós desejamos que ocorra a abertura do espaço físico em março, ainda em março. Mas, claro, tem todo um processo que a gente está nesse processo. As meninas da biblioteca estão super ágeis, assim,
para que isso possa ser disponibilizado. Então, tem também a Virgínia, é uma das curadoras, eu sou a outra, a professora Maristela Simões do Carmo, é importante a gente dizer que ela é um nome importantíssimo para que o acervo tenha vindo para a Unicamp, então a gente precisa falar sobre isso, né? Se não fosse a professora Maristela correr atrás, vamos dizer assim, possivelmente não teria vindo para a Unicamp, poderia ir para uma outra universidade, então ela é uma pessoa fundamental para que tenha vindo para a Unicamp. Então, o nosso desejo é que ocorra em março. Tem todo esse processo que a gente está trabalhando e também a questão da pandemia, para que essa abertura seja de uma forma controlada, né? Essa inauguração do acervo. Então, a gente também está, o pessoal da Bora está em contato com o comitê que está avaliando a questão da pandemia na universidade. Pretendemos em março, e a gente está trabalhando para isso. Bem, agora, Virgínia, bom, a Virgínia, se você já sabe, já esteve aqui no Jornal Brasil Atual, falando aqui, né, desse livro aqui, dá para vocês verem, Ana Maria Primavesi, Histórias de Vida e Agroecologia, que a Virgínia fez, a biógrafa aqui de Ana Maria Primavesi. A gente teve a oportunidade de falar sobre esse livro e sobre muitos outros livros da Ana Maria Primavesi que a gente tem aqui. Eu tenho tudo isso por causa da Virgínia, viu? Olha só, a gente falou de vários livros com a parceria com a Expressão Popular. E, Virgínia, conta pra gente como é que foi esse intercâmbio, né, digamos assim, essa parceria com a Unicamp para ter todas as obras aí da Ana Maria Primavesi. Todo o material da doutora Ana estava na casa da filha dela, né? Num espaço atrás da casa, tem um jardim, tem tipo um quarto lá atrás. E esse material estava começando a se degradar. Já era um material muito antigo, né? Tem muitas coisas que são de 1950, 1940. E aí a gente estava já numa tentativa de ver como que a gente ia dispor esse material. Teve uma infestação de cupim, a gente perdeu algumas coisas. Bom, aí vem a pandemia. Mas antes, a Estela conseguiu que a Unicamp pegasse o acervo para cuidar e para disponibilizar. Até nós fomos à Unicamp, conversamos com as meninas e tal. Foi um entusiasmo completo das duas partes. Veio a pandemia e deu uma freada. Mas aí, mesmo com a pandemia, eu liguei para as meninas e falei, olha, a gente não pode mais esperar tanto, senão a gente vai perder esse material. Isso não pode perder. Tem coisa mimeografada. Mimeógrafo, ele perde, né? Ele vai ficando invisível, ele vai perdendo a tinta. Aí elas falaram, não, Virginia, então tá, então vamos fazer, vamos trabalhar. E aí eu comecei no mês de julho, assim, eu ia toda sexta-feira para a casa da filha da Primavesi, a Karen, e ficava trabalhando sem parar, separando tudo, organizando, e aí deram as 80 caixas, né? Consegui separar direitinho e foi para a Unicamp. E, como a Vanilde falou, vai ser do acervo de todos os homens, ela é a única mulher que vai entrar nessa biblioteca. E o que eu acho muito bonito da gente frisar é que é o acervo de uma baronesa que viveu como uma camponesa. Então, a sala dela vai ficar do lado do Sérgio Buarque de Holanda e na frente do Antônio Cândido. E em meio a todo o mobiliário dessas pessoas importantíssimas, né, para a nossa cultura, um mobiliário bem, vamos dizer assim, mais requintado, o mobiliário da doutora Ana é um mobiliário de uma pessoa que viveu no campo, um mobiliário muito simples, muito, muito simples. Ele até destoa, sabe? E isso mostra muito quem foi a doutora Ana Primavesi. Ela era, sim, baronesa, ela nunca usou esse título para nada, nesse sentido de obter privilégios ou concessões. E, no fim, agora a gente consegue colocar esse acervo dela à disposição de todo mundo que ama a terra. É o que a Vanilde falou, não é só para quem está na academia, é para todo mundo que ama a natureza, que quer aprender, porque se você já viu os livros aí, você vê, a linguagem é muito simples, né? Ela sempre fez um trabalho para que fosse acessível a todos. Agora, lá no acervo, tem assim, tem de tudo. Tem
livro em alemão, livro em francês, em russo. Tem o material do seu Suzuki, que veio do Japão, que foi uma pessoa que ensinou os agrônomos a pegar na enxada, porque não sabiam, eram agrônomos, mas nunca tinham pegado numa enxada, né, para cutucar a terra. Tem muita coisa interessante nesse acervo, os manuscritos, tem manuscritos de livros que ainda não foram publicados, aí a gente não sabe se serão. Então, tem um vasto material para quem quiser se aprofundar ainda mais sobre a vida e a obra dela. Agora, Virgínia, você estava falando que ela tinha esse título, né, de baronesa, mas que viveu como uma camponesa. Aí a gente já remete à história dela, aquele vínculo afetivo amoroso forte com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E eu queria que você falasse sobre essa participação, essa aproximação, onde houve uma troca, né, como a Ana Maria Primavera falava, né? Enfim, ela compartilhava o conhecimento dela, mas de uma forma muito simples, né, Virgínia? Ela foi chamada muitas vezes porque eles ganhavam a terra, mas não sabiam cuidar da terra, não sabiam plantar. Então ela ia e ajudava, era o beabá. Quando eu estava fazendo o livro dela e agora organizando o acervo, você vê que tem umas coisas muito repetidas, muito parecidas. E eu pensava, mas isso aqui ela fez tantas e tantas e tantas vezes. Na verdade, é porque as pessoas não sabem mais lidar com a terra. Elas não sabem mais viver no campo. Elas não sabem nada da natureza, né? A gente está aqui em São Paulo, nas capitais, nas grandes metrópoles, sabendo mexer no computador, trabalhando e tal, mas se tiver uma hecatombe e você tiver que morar no campo, você não vai saber viver. Você não sabe que semente plantar, que época, que profundidade, quanto tem que regar, em que sentido do vento, e você não sabe. E ela ia lá nos locais que chamavam, dava os cursos, e ela era muito bonito, porque eu pude participar de alguns encontros desses agricultores que no passado receberam a visita dela, né? E aí eles chegavam com aquelas cestas gigantes de produtos da terra deles, orgulhosos de terem produzido, né? Entregavam para ela. Era isso, Marilu, é uma coisa assim, não há nada que se iguale, né? Você colher os frutos literalmente do seu trabalho. Então, o MST ele tem um trabalho voltado para a agroecologia muito forte, que funciona, né? O professor Adilson Pascoal fala, o pessoal fala muito em escala. O professor Adilson fala, o que é escala? Eu pego 100 divido em 4 de 25 e vou manejando, né? Conforme eu consigo. Quanto menor o espaço, melhor eu cuido dele. Melhor é meu olhar sobre ele, né? Então, assim, o MST, eu escrevi para o Stedley uma vez e falei, você acha que esse sucesso da agroecologia no MST pode estar para o trabalho da doutora Ana, né? Virgínia, antes de você. Agora sim, voltou. Deu uma cambalhota aqui rapidinho, mas diga lá, qual foi a resposta do Stedley? Não cortando seu raciocínio, que deu uma virada aí no seu celular. Vamos lá. Tá. Aí ele falou: não, mas com certeza a gente deve isso ao trabalho da doutora Ana Primavera, né? Então, ela foi o grande alicerce. Ela fala que ela não fez nada sozinha. Muitas pessoas a ajudaram, mas ela vinha com um aporte técnico, né? Vinha com toda a parte científica. Ligando aqui, desculpe, eu estou no celular e aí estão ligando e não sabem que eu estou ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual. A galera não está sabendo, mas tudo bem. Vamos lá, Virgínia, diga lá, continua. Ela vem com todo esse embasamento. Os livros dela, que a Expressão Popular generosamente está pondo agora no mercado, que não estavam mais sendo publicados, né? Eles servem como esse alicerce. Aí a Vanilde pode até falar melhor disso, que ela está na universidade, mas é o embasamento que faltava. E quem é que está por trás da publicação desses livros? O MST, né? A Expressão Popular. Quer dizer, é um dar e receber. Ela foi lá, plantou a sementinha, colheu, e eles retribuem com essa colheita, e a gente continua disseminando a agroecologia. É muito bonito de ver.
Exato, e vou pegar essa palavra semente, que inclusive numa das entrevistas aqui, para pesquisar, para entrevistar vocês, eu vi a Vanilde também falando sobre as sementes que a Ana Maria Primavera deixou, né, para a gente. E falando nisso, fazendo essa conexão com o que a Virgínia acaba de falar, Vanilde, a importância desse conhecimento, enfim, para quem lida, para quem está na academia também, enfim, para quem está passando essa informação para os alunos, Vanilde. Bom, a professora Ana sempre teve uma importância muito grande né, para a construção do conhecimento agroecológico. Eu a conheci quando eu fazia faculdade, eu sou engenheira agrônoma, e lá a gente aprendia sobre as questões do solo, sobre a matéria orgânica do solo, e os livros, né, da professora Ana, eles eram os pilares para a gente compreender o solo enquanto um organismo vivo. Então, essas reedições desses livros, elas vêm num momento muito importante, né? Ela já falava sobre sustentabilidade muito antes, né, do termo ter sido lançado. Então, a gente ter de novo essas obras, a gente voltar a se debruçar nessas questões. Então, hoje a gente vê essa relação muito grande entre o uso de agrotóxicos e as doenças. E a doutora Ana, pelos seus escritos, já apontava, né, uma conexão entre o solo sadio, planta sadia e homem, mulheres sadios. Muito antes disso vir à tona, ela já estava alertando lá no passado. Então, a gente ter novamente acesso a todo esse material reeditado pela expressão popular é de uma valiosidade e de uma importância muito grande para a gente voltar a se debruçar nos seus ensinamentos, nos seus escritos. Então, para nós é muito importante ter de novo todo esse material de fácil acesso. Prato, Ivani, desculpa. Não, só queria reforçar essa questão que a Virginia coloca, quando ela fala dos escritos, né, que às vezes haviam coisas que eram repetidas. Eu acho que isso não é sem um propósito, né? Então, ela queria se fazer entendida, e se fazer entendida principalmente, bom, para todo mundo, mas principalmente para os agricultores, para os camponeses, né? Porque ela sabia que quem produz alimentos, né, não só no Brasil, mas no mundo, são os agricultores familiares, são os camponeses, né? E o conhecimento dos agroecossistemas, do saber camponês, da importância da produção local, esses são os pilares da agroecologia. E não é à toa que o Dia Nacional da Agroecologia é no dia 3 de outubro, em sua homenagem, que é a data do seu nascimento. Então, essa mulher, ela tem uma importância, sim, muito grande, e é bom a gente frisar aqui, né, Virgínia, que a gente está sempre comentando, ela conseguiu reunir mulheres para tratar do acervo dela, não só tratar, mas pensar na exposição, pensar em toda essa história que está acontecendo. Então, são todas mulheres. A gente sempre para e fica pensando, puxa, ela, de fato, ela vai jogando essas sementinhas para que a gente consiga trabalhar e florescer. Ela é de uma importância muito grande. Ivanildo, só para a gente encerrar, e essa semente da reforma agrária, ela plantou, não é isso? É muito importante isso. Enfim, como política pública, temos aí a eleição já em outubro, é uma bandeira que deve ser levantada, né, Vanilde? É uma bandeira fundamental que deve ser levantada. No Brasil, quem tem terra tem poder. Distribuir terra é você distribuir poder, é você distribuir igualdade. Se a gente precisa da terra para a gente produzir alimentos. Não basta a gente produzir mercadoria, que é o que o Brasil está fazendo hoje. Produz commodities é uma mercadoria. A gente precisa produzir alimento para alimentar a população, né? Então,
como que a gente vai fazer isso num país que tem uma estrutura fundiária extremamente concentrada, com a reforma agrária. Pensando na agricultura familiar, pensando nos camponeses, pensando na agroecologia. E é isso que um dos movimentos sociais, que é o MST, e que a professora Ana tinha uma ligação muito grande, coloca reforma agrária popular, tendo como um eixo principal a agroecologia, os princípios da agroecologia. Então, essa eleição ela é fundamental, ela é muito importante, e é importante que a gente veja a questão da alimentação, uma alimentação saudável, sadia, sem o uso, né, desses indiscriminado desses agrotóxicos, desses insumos químicos, pensando na produção de alimentos, pensando aí numa reforma agrária, que também é muito importante para acabar com a pobreza. Exato. Ivanilde, bom, só para encerrar agora, dá um link, né, a página também virtual, né, onde as pessoas poderão acessar essa biblioteca. É possível isso ou não? Já em breve vai poder fazer isso? Olha, hoje já tem o nome da professora Ana Primavera, já está lá na Bora, então é possível acessar algum material, mas ainda os maiores detalhes estão no site que a Virgínia organiza, mas a gente tem, né, www.bora.unicamp.br, e ali à direita vai achar os nomes, né, de todas as personalidades que possuem o seu acervo ali na Bora, e o da professora Ana Primavera está lá. A gente ainda está nesse processo, né, de limpeza, para deixar o material todinho acertado para o acervo, mas já dá para ver alguma coisa assim ali. Eu só queria, Malu, eu só queria agradecer também essa possibilidade dessa exposição ter início em março. Também é importante falar sobre a direção da Faculdade de Engenharia Agrícola, né? Então, precisava passar novamente por um processo de limpeza e organização desse acervo, e a direção da faculdade, né, pelo professor Dr. Angel Pontin Garcia, não mediu esforços para financiar esse processo novamente de limpeza, para que a gente conseguisse agilizar para que aconteça em março. Senão a gente nem sabe quando que poderia dar início a essa exposição. Então, queria fazer esse agradecimento público aqui à direção da FEAGRE. Bem, bom, Virgínia, ela citou aí o teu site também, acho que vale a pena, né, a gente visitar novamente tudo que você já programou naquele site, que a gente já teve a oportunidade de falar aqui, mas vale a pena você dar o link de novo. O site é www.anamariaprimavesi.com.br, e é importante dizer que todo o acervo que foi para a Unicamp, que tem como autoria a doutora Ana Primavesi, então todos os textos, todas as revistas que ela escreveu, jornais, antes de ir para a Bora, eu e a filha dela escaneamos e já botamos no site. Porque eu entendo que nem todo mundo vai poder ir lá na Unicamp acessar isso. Claro que depois você pode entrar no site da Unicamp, mas a ideia do site você quer o quê da Primavera? Foto, vídeo, entrevista, artigo científico, artigo em inglês, tudo está lá. Então, a gente escaneou, já colocamos lá no site, então tem uma lupinha lá. Então, você quer saber sobre milho, você digita milho lá na lupinha, o site te abre os arquivos que tem milho, né? Então, eu acho que é uma ferramenta bem importante para quem está estudando agroecologia. E para quem está fazendo essa transição, né? Está saindo de São Paulo, está indo para o campo, está tentando viver de uma nova forma, né? A partir aí de toda essa pandemia, tem ali um acervo enorme que com certeza vai ajudar.
né? Com certeza. Eu quero agradecer aqui a vocês por essa entrevista, né? Tão gostosa, tão boa, né? Uma boa conversa aqui da Vanilde Esquerdo, professora doutora da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, e Virgínia Mendonça Knaben, geógrafa, biógrafa de Ana Maria Primavesi. Ela é curadora, a Vanilde também é curadora desse acervo que está agora disponibilizado na Bora, né? Na Biblioteca de Obras Raras Fausto Castilho, da Unicamp. Muito obrigada, Vanilde, Virgínia, um abraço para vocês, foi um prazer conversar, viu? Obrigada, Malu. Obrigada, a gente te espera lá na Bora, hein, Marilu? Com certeza, deixa passar um pouquinho mais essa pandemia, quando vocês abrirem eu vou, tá? Um beijo, até mais. Tchau, Marilu. Beijo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.